De volta com o segundo bloco do programa Toque pela Vida. Estamos falando hoje sobre cyberespaço. Estamos aqui com o educador, Dr. Fernando Santiago, que é bambambam no assunto e que... Nem tanto, tô aprendendo também, né, a gente aprende a vida inteira. Todo dia a gente aprende alguma coisa e morre burro. A gente nunca aprende tudo que tem para ser aprendido na vida. Mas a gente estava conversando antes de começar o programa que eu nunca vi uma geração com tanto acesso à informação, com tantos meios de acesso. Rapidez de acesso. E tão burra. Infelizmente. Se você tem um adolescente do seu lado que está me xingando essa hora, não tem problema, mas é o que acontece de fato. Se você chegar para ele e disser assim... Se você sair com o carro a 100 km por hora e estourar um pneu, você provavelmente morre, ele vai rir da sua cara e dizer, isso nunca vai acontecer comigo. Se isso estiver escrito na internet, se for por um amigo, ele vai dirigir devagar. É que isso não acontece. Geralmente, não é nunca por uma finalidade boa. Nobre, geralmente não é. Você não vê... como é que se diz? Eles entram em Orkut de doador de órgãos, doador de medula, doador de sangue, você não vê. Até acho que pode existir, mas acho que é uma minoria, né? Mas é uma minoria. São comunidades muito restritas e, em geral, compostas por adultos. Ou crianças, adolescentes que convivem com adultos que já têm essa tradição ou que veem isso na família. Né? Exato. Mas não por uma opção pessoal, né? Exatamente. É uma motivação extrínseca, vamos dizer. Exato, eu acho que vem de valores. Sim. Aqueles que conseguem agregar valores acabam tendo alguma coisa para passar para alguém. Agora, eu creio que o maior problema seja aquele... O famoso espírito de porco, né? Que tá lá para poder azucrinar, que tá lá para poder infernizar, que pega porque eles não acreditam que existem pessoas que entram na internet, que entram nas páginas, nos Orkuts da vida, nos MSNs e para saber da vida do outro, para poder usar contra o outro aquilo que lê. Isso está enquadrado no cyberbullying? Sim. Então, antes de a gente emendar na sua pergunta, uma coisa que eu achei interessante que você mencionou, essa questão da rebeldia adolescente. Né? O adolescente, ele sempre acho que foi rebelde, né? Até uma citação engraçada de Sócrates, há mais de 2000 anos, falando que aquela geração de adolescentes era rebelde. Isso imaginando a Grécia há 2500 anos. Né? Então não é novidade nenhuma. Exatamente. Né? Eu acho que a revolução hormonal causada pela adolescência faz naturalmente que o adolescente ele seja um rebelde. Né? Então, a figura da família às vezes fica em segundo plano e o convívio social acaba tendo um peso maior. Então, aquilo que você mencionou, se o coleguinha escrever no Orkut ou na página de que aquilo vai acontecer, ele crê, mas o pai falando não vai acreditar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar em peso agora e que de fato é uma realidade. Quer dizer, o adolescente ele começa a colocar uma credibilidade maior nos amigos, né, por conta de fazer parte daquele convívio, e o pai e a mãe, o responsável, acaba ficando em segundo plano. Então isso eu acho que só para a gente esclarecer um ponto, né, eu acho que isso é um lugar comum em qualquer adolescente de qualquer lugar do mundo, né? O que aconteceu então agora com esse adolescente que já naturalmente já é rebelde, por conta de toda essa transformação hormonal, etc., dentro do cyberespaço e entra por tabela, né, o nosso cyberbullying. Então o que está acontecendo é que essa rebeldia do adolescente leva ele a procurar vários caminhos. Antes ou ainda existe também, o contato físico, etc., aquela coisa de você estar na rua brincando, etc., saindo. Hoje existe isso ainda, mas agora é uma transferência paulatina para o ambiente virtual. E nesse ambiente virtual, onde você não tem contato físico, é aí que existe esse grande perigo. Por quê? Porque você não está exposto fisicamente, cara a cara com outra pessoa. Então eu posso xingar, eu posso admoestar de N nomes a outra pessoa, eu estou num ambiente abstrato em que as palavras vão se perder nesse ambiente. Estou protegido. Eu estou protegido fisicamente. Então, aumentou drasticamente a violência, né, dentro do cyberespaço por conta disso, dessa proteção, talvez, que esse ambiente virtual abstrato dá para a pessoa e por ela se sentir parte daquele grupo. E se ela não xingar determinada pessoa, ela também está excluída. Então, aquela coisa de pertencimento a um grupo que existe na situação física ocorre também dentro do ambiente virtual. Então, se todos os meus amigos estão xingando fulano e ciclano de otário, de burro, de besta e todas as coisas que a gente vê, eu vou xingar também, porque se eu não xingar, eu vou ser
Eu vou ser igual a ele. Eu vou estar fora. Eu vou ser xingado. Exatamente. Né? Eu vou ser o nerd, eu vou ser não sei quem. Então, ele acaba entrando nesse comportamento. Quando você vê, aquela pessoa, ela vira realmente... Um alvo. Um alvo de chacota pública. E aí você tem a disponibilização de todos esses mecanismos na internet e das redes sociais para que aquela pessoa acabe sendo, então, malhada em público. E isso tá sendo muito comum? Muito comum. Muito comum a dos professores, e muitos professores, né, alguns autores da PUC, da USP, da Unesp, alguns pesquisadores têm investigado isso e visto que os professores às vezes se sentem sem saída de como resolver esse problema desse cyberbullying. Por quê? Porque os colegas às vezes não se abrem com os professores, está ocorrendo isso e às vezes o professor fica sabendo porque alguém contou, ele entra e vê o que está ocorrendo lá. Às vezes o diretor também não tem noção do que está ocorrendo. Aquela criança, aquele adolescente está sofrendo toda aquela ameaça no ambiente virtual e o professor às vezes não sabe, ou se ele sabe, ele não sabe como atuar. Porque ele tem que entrar também naquele ambiente virtual para fazer de repente alguma intervenção ou não. Porque o professor pensa o seguinte, bom, se eu fizer alguma intervenção, eu também estou exposto naquela rede virtual. E pode se virar contra mim. E pode virar, inclusive, o alvo depois de outras chacotas. Então, o mecanismo ele trava em alguns pontos em que essas engrenagens elas realmente não conseguem fazer com que o sistema ele avance. Então, você tem aquela pessoa no cyberbullying sendo, né, chincalhada, o professor às vezes não sabe o que fazer, ou os pais, e você fica com aquela coisa parada. Agora, me diz uma coisa. Esse comportamento que vem do cyberbullying, eles dão nome? Eles dão o seu próprio nome ou é através de pseudônimos? Então, muitas vezes o que acontece? Você tem as duas coisas. Então, há situações em que as pessoas se expõem mesmo, por N motivos, ou porque não temem nada, ou porque realmente querem que saiba que foi fulano ou cicrano. E o que acontece é que eles inventarem os fakes, né? Que são nomes fictícios, né? O fake, né, em inglês significa falso, né? Isso. Então eles inventam os fakes, ou inventam avatares, ou o que seja, dependendo do sistema que você está utilizando, e a partir daquele fake, daquele pseudônimo, a pessoa então é atacada. Então você acaba não sabendo, a não ser que você... Quem é que está te atacando? Quem é que está te atacando. A não ser que um amiguinho conhece, fala, esse fake é de fulano ou cicrano, mas você pode mudar e criar vários fakes se quiser no mesmo dia. Então também fica uma coisa muito complicada. De você descobrir, às vezes, de onde surgiu e quem é que está fazendo aquilo. E deve ser uma coisa que deve perturbar demais, porque ele elegeu o computador como o seu grande aliado. Isso. Né, como a sua fonte de comunicação com as outras pessoas. De repente, ele se sente... É o grande canal, né? Ele é o túnel, né, que leva para tudo quanto é lugar. Exatamente. De repente, as pessoas que deveriam ser aliadas dele... estão se voltando contra ele por algum motivo. Às vezes, olha, gente, isso pode ser coisa besta, coisa completamente idiota, pequena, mesquinha. Pode ser um fora que ele deu na sala de aula. Pode ser um defeito físico que ele tenha. O que é muitas vezes o grande motivo, infelizmente. Exatamente. Quer dizer, em época de inclusão, a gente acaba numa época que se luta por inclusão social, numa época onde cada vez mais as pessoas querem que qualquer tipo de deficiente físico seja incluído socialmente sem restrição, está sendo excluído, essa pessoa está sendo excluída às vezes de uma maneira tão cruel, gente, mas tão cruel, porque quando você faz isso frente a frente, você sabe com quem você está lutando. Exatamente. Agora, através do computador... Quando você se esconde, e só agregando um pouquinho mais, a gente tem uma situação real em casa. Né? Tem uma filha de 11 anos e tem um filho de 9 anos, né? E a gente teve uma discussão muito séria em casa, eu e minha mulher com a minha filha, porque justamente ocorreu esse problema na escola. Uma menina que ela é da inclusão, está na mesma sala da minha filha, mas ela tem problemas, realmente ela tem dificuldade de aprendizado, ela tem um aprendizado mais lento. E começaram a chincalhar a menina por conta de ela ter esse problema de um raciocínio mais lento. Começaram a chamar de burra, de lerda, de nerd e por aí vai. Nós tivemos que parar e ter uma conversa muito séria com ela, explicar o que estava acontecendo e falar, você está fazendo parte de uma comunidade de cyberbullying. Então eu estou falando para você de cyberbullying, falando e eu vivenciei isso com a minha filha na minha casa. Então eu e minha esposa tivemos que conversar com ela, explicar o que estava acontecendo, para você ver que isso adentra qualquer lar. Então, quer dizer, o nosso técnico está olhando agora, né, o público, e ele, mas isso nunca vai acontecer comigo. Né? Como o pessoal pensava há muito tempo, mas não vou pegar AIDS nunca. E de repente a AIDS está batendo na porta com um parente, com ele mesmo. Né? A mesma coisa agora. Está falando, mas isso aí é uma coisa muito distante. Não é. A realidade ela está acontecendo assim, de uma forma muito escancarada. E às vezes os pais não estão nem sabendo o que está acontecendo.
Nós ficamos sabendo por um telefonema da mãe da menina que ligou em casa falando que estava ocorrendo isso na escola. Fomos e a gente começou a ver, e minha filha estava inclusive já começando a fazer parte daqueles que estavam achincalhando a menina. E como é que foi a reação da sua filha quando ela se sentiu, não seria a palavra não só coagida, mas quando ela se sentiu desmascarada por vocês? Sim, essa é a palavra certa. Porque Porque até então ela estava se escondendo como um ela fake também. Se escondia, né? Então, depois ela contou, ela realmente também, como os outros, criaram fakes, ou seja, ninguém sabia que era a minha filha. Mas assim, foi difícil, depois ela chorou, quer dizer, quando a gente desmascarou, que essa é a verdade, caiu aquela máscara, né? Ela contou a história e realmente ela falou, eu não queria fazer, mas se eu não fizesse, eu ia ser o alvo, é exatamente o que eu te falei. Quer dizer, então, para fazer parte do grupo, você tem que também ter o mesmo tipo de comportamento. Isso é muito difícil. E, assim, difícil, é cruel. Ela é uma pré-adolescente, ela tem 11 anos de idade só. Ela vai estar assistindo, inclusive, o programa, ela vai saber o que está acontecendo, né? Mas isso é muito cruel. Então, assim, é o que a gente falou, em tempos de inclusão, você está excluindo as pessoas, inclusive, de uma forma terrível, que é a pessoa não saber quem é o seu inimigo. Porque você se esconde atrás de uma máscara, se esconde atrás de um fake, e você não tem nem como reagir. Não, e foi nobre da parte dela também admitir que fazia parte desse grupo e muitas vezes, não estou aqui falando isso porque ela é filha dele, pode ser pelo medo de se tornar o alvo. Exatamente. Não, deixa eu entrar nessa, porque vai que eu não entre, se eu não fizer isso, eu vou ser a próxima. Vai todo mundo se voltar contra mim, inclusive aquele que sofreu, que foi vítima do cyberbullying. Hoje ele é a vítima, amanhã ele pode ser o molestador. E ele vai estar com uma força tremenda porque ele quer se vingar. Sim. Então, se todo mundo um dia conseguir virar o jogo, a coisa vai virar uma bola de neve cada vez mais violenta, mais agressiva. É isso mesmo, Gilson. É isso mesmo. Então foi difícil, assim, a nossa conversa não foi uma conversa fácil. Eu imagino. A minha esposa se estressou literalmente, eu também me estressei com isso. Isso levou alguns dias para a poeira baixar. Espero que agora isso não esteja ocorrendo, mas a gente tem que ficar sempre monitorando. Esse monitoramento é uma coisa que, para os responsáveis, para os pais, eu acho que é uma coisa que tem que ser constante. Não é aquele monitoramento de você ficar, até porque não adianta. FBI, não vai adiantar. Não adianta. A gente sabe disso, né? Aliás, até porque eu não fico 24 horas por dia com ela, né, no computador e em casa, não sei o que ela está fazendo muitas vezes. Então, mas eu acho que essa conversa franca ela tem que existir. Eu acho que os responsáveis têm que ter essa ousadia de chegar e expor o problema e tentar desmascarar. Acho que você usou a palavra certa. É desmascarar e falar, inclusive, qual é o problema de fazer aquilo, que é uma afronta, é uma coisa covarde, inclusive. Né? Você está achincalhando uma pessoa covardemente, porque a pessoa não tem nem como revidar. Não tem como se defender. Se sente tremendamente atingida porque confiou naquelas pessoas, porque se abriu. As pessoas estão dando as costas, né? Exatamente. E muitas vezes, sem saber, ela está falando com o seu maior inimigo. Isso é que é o perigo. Mas a gente volta já falando mais sobre o comportamento do adolescente diante dessa imensidão que é o cyberespaço. Voltamos já. Multimagem, uma clínica de diagnóstico por imagem, com equipamentos de ponta, oferece atendimento diferenciado em diversas áreas da saúde. Entre eles, mamografia digital, tomografia computadorizada, ultrassonografia 3D e 4D. Permite a visualização do feto em vários ângulos, além de maior rapidez na realização de exames. Multimagem, precisão em diagnósticos. Credibilidade nada mais é do que a confiança vestida para o sucesso. E com a sua confiança profissional da saúde, foi que a Unicred Metropolitana conquistou credibilidade e hoje é a cooperativa de crédito que mais cresce no estado. Os postos de atendimento ao cooperado se espalham pela Baixada Santista e Grande São Paulo. Procure a unidade da sua cidade. Na Unicred Metropolitana você pode confiar. Unicred, a cooperativa de crédito do profissional da saúde. O fruto de uma parceria muito bem consolidada está aqui presente na minha frente. Não são só os produtos da linha Anitta Alimentos, mas acima de tudo o selo social do Instituto Neomama, que está impresso em cada embalagem desses produtos que vão para todos os lugares do Brasil. Vá ao supermercado e compre esses produtos que, além de qualidade, você estará levando uma bela mensagem para sua casa, lembrando sempre o ato de se tocar acima de tudo.